Olá, bom dia. Vamos à leitura mais uma vez, mais uma manhã, leitura da Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, o verso 14 e o verso 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O Evangelho, ele nos fala a respeito da vida de Jesus, o seu ministério terreno. Jesus, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. E conta-nos da sua vida, de suas lutas e também da sua vitória. E me chama bastante atenção em todo o Evangelho, em toda a história de Jesus, e nesse texto não é diferente, e algo que me chama a atenção é essa expressão, no poder do Espírito Santo. Jesus regressa para a Galileia, e ele o faz no poder do Espírito Santo. Não é o seu próprio poder, não é o poder da sua carne, mas é descrito nesse texto que ele volta para a Galileia no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre presente na vida e no ministério de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina, e nós temos visto até o presente momento, e durante a sua vida você tem aprendido que ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que veio e conferiu poder e gerou Jesus Cristo. No Evangelho fala a respeito do batismo, que no momento do batismo, o Espírito Santo desce sobre ele e repousa, e ele cheio do Espírito Santo. O mesmo Evangelho diz que, após ter sido batizado, o Espírito Santo o conduz até o deserto para ser tentado e para vencer Satanás. E agora, depois do Espírito Santo tê-lo levado ao deserto, à solidão, 40 dias diante de Deus, em consagração, em oração, em jejum, vencendo, sendo tentado e vencendo o diabo. Agora, após esse momento, o Espírito Santo o traz de volta para a Galiléia, para o início do seu ministério. Na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Agora ele volta para a Galiléia para sair da sua solidão e agora para ter contato com o ser humano. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Muitos desprezam o ministério do Espírito Santo, desprezam a obra do Espírito Santo, falam de um momento histórico, de algo que aconteceu há 2000 anos atrás, onde o Espírito Santo foi derramado, onde homens e mulheres foram cheios do Espírito Santo. O poder de Deus veio sobre as suas vidas, conferindo-lhes autoridade para pregar, para anunciar o Evangelho. E Jesus está vindo para o seu ministério público. E ele não vem na sua própria força,
ele não vem no seu conhecimento, no seu intelectual, mas a palavra de Deus nos dá esse detalhe, nos dá esta pista. Jesus, no poder do Espírito, ele regressa para a Judéia, ele regressa para a sua terra natal. Ele o faz. Ele é levado de um lado para outro, da Judéia para o Rio Jordão, de uma parte para outra, do deserto para de volta para a Galileia. E ele sempre o faz na força e no poder do Espírito Santo. Esse texto nos ensina, esse texto me ensina da necessidade de ser cheio do Espírito Santo, de nos mover, de sair para as nossas atividades, para o nosso trabalho, para a missão que Deus nos conferiu. E nós, mais do que outro qualquer, precisamos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus e da presença do seu Espírito Santo. Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressa para a Judéia. A sua fama corre por toda a região. E Jesus ensina na sinagoga deles. E temos aí um período de aceitação, onde Jesus está surgindo, onde Jesus está entrando em cena. Ele está iniciando o seu ministério. E ele o faz na força e no poder do Espírito Santo. Que Deus nos conceda essa graça, que Deus abra os nossos olhos e que nós venhamos a entender que sem Ele nada podemos fazer. Que nós venhamos entender a nossa dependência, a nossa total dependência do Espírito Santo. Jesus o fez. Jesus cumpriu o seu ministério e Ele o fez no poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe e que sejamos cheios do seu Espírito e que façamos a obra dele, não de qualquer maneira, não na nossa própria força, mas na força dele, no poder do Espírito Santo. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É a minha oração, é o meu desejo, é a vontade de Deus para com a tua vida, em nome de Jesus.